Olá pessoal, tudo bem? Nesse nosso vídeo de hoje, vamos estudar as operações dos radicais. Vamos ver as operações da adição, da subtração, da multiplicação e da divisão de radicais. Se liga no vídeo até o final e vamos juntos. Um abraço. Olá pessoal, vamos iniciar aí nosso videozinho sobre operações com os radicais. Operações com os radicais. E vamos aí à nossa primeira operaçãozinha, que é a adição e subtração. Vamos ver como fica isso? Na adição e subtração, nós temos alguns casos diferentes. Então vamos ao primeiro caso. Se liga, preste atenção e acompanha direitinho aí, ok? Presta atenção, pessoal. Todos os radicais... Primeiro caso, quando todos os radicais possuem o mesmo índice e o mesmo radicando, são semelhantes, a gente não precisa se preocupar muito. A gente simplesmente soma os radicais. Imagine o radical como uma letra, como um X qualquer, os radicais iguais, letras iguais, não é? Ou pode dar o nome que você quiser. Exemplo, vamos a esse exemplo aqui, ó. 2 raiz de 5 mais 7 raiz quadrada de 5. Menos 3 raiz quadrada de 5, todos possuem a raiz quadrada de 5 como radical. Então, os radicais são semelhantes. Quando isso acontece, você não precisa se preocupar. Chame a raiz do que você quiser. Então, aqui, ó, 2 laranjas mais 7 laranjas, 9 laranjas. 9 laranjas menos 6 laranjas, menos 3 laranjas, dá quantas laranjas? 6 laranjas. Isso é 6 raiz de 5, chamei raiz de 5 aqui de laranja. Então, primeiro caso, você tem uma soma de números onde a raiz, isso é, o índice da raiz, todas elas têm raiz quadrada e o radicando é o mesmo. Então, olha, raiz, índice 2, raiz quadrada. Raiz, índice 2, raiz quadrada. Raiz, índice 2, raiz quadrada. De quanto? De 5, que é o radicando. Então, todas têm o mesmo índice e todas possuem o mesmo radicando, o mesmo índice, né? Tá aqui, ó, 2, o mesmo índice e o mesmo radicando. Então, o que você faz? Soma e subtrai somente quem tiver fora da raiz. 2 mais 7, 9. 9 menos 3, 6. 6 raiz de 5. Tranquilidade? Esse é o primeiro casinho da adição e subtração. Agora, a gente tem um segundo caso. Aqui no caso, ó, todos os radicais podem ser reescritos como radicais semelhantes. Isso é, eles não são radicais semelhantes, mas eles podem ser escritos como radical semelhante. Qual o caso da gente aqui? Ó? Vamos ver esse exemplozinho aqui. Nós temos, ó, raiz de 6 mais raiz de 24. O índice da raiz é o mesmo, raiz quadrada, mas o radicando é 6 e aqui é 24. Então, primeiro a gente tem que tentar colocar isso daqui com o mesmo radicando. Como é que a gente faz isso? Fatorando. Então, ó, você vai pegar e vai fatorar. Ok? O 6 a gente não precisa fatorar. Por que a gente não precisa fatorar? Porque 6 é 2 vezes 3, né, gente? Então, vamos fatorar o raiz de 24. Vamos fatorar 24, então. Ó. Fatorando 24. 24. Fatorando. Por 2, 12. Por 2, 6. 6, olha, mesmo índice da raiz aqui, ó. Eu vou deixar o 6. Então, eu vou ter aqui, ó, o 2 ao quadrado. Então, nós vamos escrever agora dessa forma. Vamos lá. Raiz de 6 mais quanto? Mais raiz quadrada de 2 ao quadrado, ok? Vezes 6. Nós já aprendemos que toda vez que você tem um número multiplicado por outro dentro da raiz, nós podemos escrever eles em raízes separadas. Então, vai ficar raiz de 2 ao quadrado vezes raiz quadrada de 6, ok? Então, vamos fazer isso lá. Vai ficar como? Raiz de 6, quadrada de 6, mais raiz quadrada de 2 ao quadrado, vezes raiz quadrada de 6. Até aí tudo bem, pessoal?
E o que a gente aprendeu? Ora, toda vez que o índice da tua raiz for igual ao expoente do radicando, eu posso simplificar um pelo outro. 2 por 2, saiu da raiz o 2. Então, o que nós vamos ficar aqui? Raiz quadrada de 6 mais 2 vezes raiz de 6. Agora a gente pode fazer, ó, soma de duas radicais com o mesmo índice, mesmo radicando, a gente soma quem está do lado de fora, né? Que é como se fosse 1. 1 mais 2, 3. Então o resultado disso daqui vai ser 3 raiz quadrada de 6. Tranquilo? Então toda vez que você puder fatorar uma raiz, você fatora o raiz, coloca ele na forma de potência, onde o expoente do radicando, aqui ó, expoente do radicando, seja igual ao índice da raiz. É sinal de que você pode cortar essa raiz e o número radicando sai de dentro da raiz, ok? Tranquilo? Esse é o segundo caso. Vamos para o terceiro caso da nossa adição e subtração de radicais. Vamos lá. Terceiro casozinho que nós temos agora. Apenas alguns radicais são semelhantes. Apenas. Então, o que a gente pega? Vamos ver quem é semelhante. E quem for semelhante, tiver o mesmo radicando e tiver o mesmo índice do radical, a gente soma. Olha, eu tenho aqui raiz quadrada de 5 menos 3 raiz quadrada de 5. Aqui é outro radicando, aqui é outro radicando. E aqui menos 4 raiz de 5. Então eu vou fazer esses primeiros, ok? Então vamos lá. 1 menos 3 vai ficar menos 2. Menos 2 com menos 4 vai dar quanto isso daqui? Isso vai dar menos... Opa, vamos lá de novo. 1 menos 2 com menos 4, menos 6. Então vai dar menos 6 raiz de 5. Vamos repetir o resto? Mais raiz de 10 mais 3 raiz de 2. Posso somar aqui? Não. Por quê? Porque aqui a raiz quadrada é de 5. Aqui a raiz quadrada é de 10. E aqui a raiz quadrada de 2. Não deu para resolver. Eu deixo como está. Beleza? Quem é igual, a gente soma. Quem tiver mesmo radical. Eu não posso fatorar o 10, porque 10 é 2 vezes 5. Dá 10. Né? Números primos, não dá para tirar da raiz. E eu não tenho raiz quadrada de 2 também. Então, eu deixo do jeito que está. Ok, pessoal? Então, apenas alguns radicais são semelhantes. Você faz o quê? Soma quem for ou subtrai quem for semelhante. Tá ok? Multiplicação de radicais agora. Vamos a nova matériazinha. Seguindo a material de operações, a matéria de operações de radicais. Pessoal, na multiplicação de radicais, se os radicais estão com o mesmo índice, todos eles têm o mesmo índice, fica tranquilaço. Tranquilaço, olha só. Olha o primeiro exemplo. Nós temos a raiz quadrada de 2 vezes a raiz quadrada de 5. O que nós podemos fazer? Como a raiz é a mesma, raiz quadrada, eu posso, e é produto, eu posso escrever esses dois radicandos dentro da mesma raiz. Então, eu vou escrever 2 vezes 5. E aí a gente faz a multiplicação. Raiz quadrada, 2 vezes 5, 10. Raiz quadrada de 10. Simplesinho, né? Vamos ver outro exemplo. Raiz cúbica de 10 vezes raiz cúbica de 12. Vou escrever todo mundo dentro da mesma raiz cúbica. Então, vai ficar raiz cúbica de 10 vezes 12. E agora sim, raiz cúbica de 10 vezes 12, 120. Tranquilo, pessoal? E agora, vamos a outra. O que eu tenho aqui? Eu tenho duas raízes e os índices ainda tem números multiplicando fora da raiz. Multiplica os números fora da raiz. 3 vezes 4, 12. Escreve a raiz, como as duas estão raiz quadrada, eu vou escrever a raiz quadrada para as duas. De quanto? De 5 vezes 3. Então vai ficar o quê? 12
vezes raiz quadrada de 5 vezes 3, 15. Tranquilo? Multiplicação de radicais. Quem tem mesmo radical, quem tem mesmo índice, mesmo radical, mesmo índice da raiz, então a gente faz o quê? Multiplica os radicandos, repete o mesmo índice da raiz e multiplica essas raízes. Agora, vamos a uma situação aqui. Presta atenção, pessoal. Olha só. Se os radicais tiverem índice diferente, o que a gente faz? Nós vamos reduzi-los ao mesmo índice e depois nós vamos efetuar a operação. O que é isso? Vamos usar uma canetinha vermelha para chamar bem a atenção. Olha aqui. Aqui é raiz quadrada. Aqui é um 2, não é isso? Raiz quadrada de 2 vezes raiz cúbica de 5. Então, nós não podemos multiplicar agora porque elas têm índice de raiz diferente. Então, nós temos que fazer com que elas estejam dentro de raízes, multiplicação, de raízes com o mesmo índice. Então, o que a gente vai fazer? Eu vou repetir esse radicando aqui, 2 da primeira, e vou repetir o 5. Mas eu preciso descobrir um novo índice da raiz. Um novo número para ficar aqui, ó. Um novo número para ficar no índice da raiz. E eles têm que ser iguais. Como que eles podem ser iguais? Ora, se eu multiplicar o 2 por 3 e multiplicar aqui nessa daqui o 3 por 2, eu tenho um novo índice. Ó. 2 vezes 3, 6. 3 vezes 2, 6. Consegui fazer com que ficasse agora com o mesmo índice, o índice 6 na raiz. Só que quando eu multipliquei aqui por 3, gente, eu tenho que multiplicar esse expoente aqui, ó, que eu tenho no radicando, também por aquele valor. Então, se aqui eu multipliquei por 3, eu vou ter que multiplicar por 3 aqui. Se aqui eu multipliquei por 2, eu vou ter que multiplicar por 2 aqui. Então, 1 vezes 3, 3. 1 vezes 2, 2. Tranquilidade? Agora sim. Ora, eu já tenho um novo índice na raiz e os radicandos com novos expoentes. Agora eu posso escrever todo mundo dentro de uma única raiz. Vai ficar raiz sexta de quanto, gente? De 2 ao cubo vezes 5 ao quadrado. Tranquilo? Dando para fazer, você pode continuar fazendo isso daqui, né? Ó, 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8. Isso daqui é 8 vezes 25. Você pode, então, multiplicar raiz sexta de 8 vezes 25. O que vale para a divisão, para a multiplicação, vale também para a divisão de radicais. Então, quando você tem uma raiz dividida pela outra, você pode escrever essas raízes dentro de uma única raiz. Se você tem a divisão das raízes, você pode ter a raiz da divisão. Então, vai ser raiz quadrada de 2 dividido pela raiz quadrada de 3. É a mesma coisa que a raiz quadrada de 2 terços. Você pode escrever dentro da mesma raiz. Olha, raiz cúbica de 30 dividido por raiz cúbica de 18. Então, você vai ter a raiz cúbica de 30 dividido por 18, que aqui você pode simplificar, né, gente? Se a gente quiser simplificar, isso daqui vai virar raiz cúbica, 30 é divisível por 6, 30 por 6, 5. 18 dividido por 6 vai dar quanto? 3. Então, isso é a mesma coisa que a raiz cúbica de 5 terços. Tranquilo? Atenção, pessoal, atenção. Da mesma forma como na multiplicação, na divisão, se os radicais tiverem índice diferente, a gente tem que reduzir esses radicais ao mesmo índice, ok? Então vamos fazer um exemplo aqui, para a gente entender legal isso aqui. Exemplo, vou fazer esse exemplo aqui. Exemplo, se nós tivermos aí raiz quadrada de 5 dividido pela raiz
cúbica de 4. Como é que a gente vai fazer isso daqui? Ora, se a gente tinha raiz quadrada, 2, e aqui é cúbica, vamos transformar na raiz sexta. Então, vamos multiplicar aqui por 3 e vamos multiplicar o índice por 2. Então, eu vou ficar com a raiz sexta de 5 dividido pela raiz sexta de 4. Mas eu tenho que fazer no expoente também de radicando, né, gente? Se aqui nós multiplicamos por 3, eu tenho que multiplicar o expoente do radicando também por 3. Então, vai ficar 5 ao cubo. E aqui, como é 1, 4 elevado a 1, né? Então, vai ser 1 vezes 2, 2. Ok? Agora sim, nós temos a raiz sexta de quem? 5 ao cubo. Vou escrever agora as duas dentro da mesma raiz. Divisão das raízes, raízes da divisão. Então, 5 ao cubo, 5 vezes 5, 25, vezes 5, 125. Dividido por quem, gente? 4 ao quadrado. 4 vezes 4, 16. Pronto. Transformamos numa raiz com o mesmo índice. Ok? Pessoal, deem uma olhada no vídeo, vejam novamente, quantas vezes puderem, porque esse assunto é muito importante. Por hoje é só, pessoal. Forte abraço. That's all, folks.